Olá, me chamo Leonardo Ávila, sou doutorando em Neurociências pela Universidade Federal do Estado de Santa Catarina e clínico da dor, além de ser o responsável pela geração de conteúdos nas mídias sociais intituladas Dor e Coluna, em especial no perfil Dor e Coluna no Instagram, mídia social em que eu dedico um pouco mais de tempo para a elaboração dos textos. Nesse breve vídeo, vamos conversar e conhecer a nova definição de dor segundo a Associação Internacional para o Estudo da Dor, a IASP. A IASP teve sua formação na década de 70. Em especial, no ano de 78, após aproximadamente 2 anos de deliberações, um subcomitê de taxonomia da IASP, presidido na presente época pelo professor ortopedista britânico chamado Harold Maskey, incluindo representantes de diversas especialidades, recomendavam fortemente ao presente Conselho da IASP a constituição, isso é, a formação e a implantação da ciência ou técnica da classificação ou descrição, no caso, o termo que conhecemos como taxonomia, em especial, a taxonomia da dor. As recomendações do subcomitê, que foram fortemente endossadas pelo então presidente da IASP, John Bonica, e aprovadas pelo Conselho há mais de 4 décadas, ou seja, mais de 40 anos, incluíam a definição atual de dor da IASP, em que a dor foi definida e até ontem, dia 15/7/2020, entendida como uma experiência sensorial e emocional desagradável, associada a um dano real ou potencial, ou descrita em termos de tal dano. Na época em que a definição foi concebida, reitero, 1979, meados desta época, John Bonica, então presidente da IASP, enfatizou que o desenvolvimento e a ampla adoção de definições universalmente aceitas de termos era um dos principais objetivos e responsabilidades da organização. Organização esta intitulada IASP. Por isso, pessoal, isso aí agora é uma particularidade ao longo deste texto, tá? O primeiro fundamento para minha adoração por conceitos e definições básicas, contudo imprescindíveis em dor. A primeira. O relatório deste subcomitê destacou que as definições podem e devem ser modificadas à medida que novos conhecimentos são adquiridos e que as recomendações, pretendem servir como uma estrutura operacional, não como uma restrição ao desenvolvimento futuro. Por isso, o segundo fundamento para minha adoração por conceitos e definições básicas, contudo imprescindíveis em dor. Aqui, gente, podemos notar a beleza da mutabilidade à medida que a ciência acerca desta experiência complexa e multidimensional que é a dor avança. Ou seja, em ciência não há verdade absoluta, e sim um processo de metamorfose continuada e veloz à medida que novas evidências emergem. Na época,
A definição de dor da IASP foi aceita globalmente por profissionais de saúde e pesquisadores do campo da dor e foi adotada por diversas organizações profissionais, sejam elas governamentais ou não governamentais, incluindo a própria Organização Mundial de Saúde, a OMS. Embora as revisões e atualizações subsequentes tenham sido feitas, a definição da IASP permaneceu inalterada. Reforço, a definição de dor da IASP proposta na década de 70 permaneceu inalterada. Desculpem o ruído ao fundo. No entanto, nos últimos anos, os especialistas em dor afirmam que os avanços em nossa compreensão da dor, em seu sentido mais amplo, justificam uma reavaliação dessa definição. Várias modificações propostas à atual definição de dor estimularam uma discussão considerável com opiniões fortes, às vezes fervorosas, favorecendo ou opondo-se à necessidade de uma revisão. Reconhecendo essas discussões em andamento, a IASP formou uma força-tarefa na primavera de 2018 para avaliar a definição atual de dor e a nota que a acompanha e recomendar se deveria ser mantida ou alterada com base no conhecimento atual, alicerçado, fundamentado por evidências científicas. Desta forma, foi criada então uma força-tarefa, como dito anteriormente, e hoje, dia 16/7/2020, essa força-tarefa nos agracia com a nova definição e notas de dor. Contudo, antes de apresentar a nova definição de dor e notas que acompanham esta nova definição de dor, ofertadas pela IASP, farei um breve histórico, alicerçado pelas definições oficiais e não titulares desde a década de 90. Saliento, como dito anteriormente, que a dor, até ontem, era ou foi entendida como uma experiência sensorial e emocional desagradável, associada a um dano real ou potencial ao tecido, ou descrita em termos de tal dano. Em 2011, uma nova proposta não titular, o qual entende a dor da seguinte forma: uma sensação desagradável que evoluiu para motivar um comportamento que evita ou minimiza os danos nos tecidos ou promove sua recuperação. Em 2016, Williams e Craig nos propuseram uma proposta não titular, em que a dor é entendida como uma experiência angustiante, associada a danos teciduais reais ou potenciais, com componentes sensoriais, emocionais, cognitivos e sociais. Já no ano de 2017, Cohen e colaboradores nos agraciam com uma nova proposta também não titular, em que a dor pode ser entendida como uma experiência somática, mutuamente reconhecida, que reflete a apreensão de uma pessoa frente à ameaça à sua integridade corporal ou existencial. Em 2019, uma nova proposta vem à tona, todavia, como as anteriores, não titular, em que a dor é entendida como uma experiência sensorial e emocional aversiva. Perdão, me antecipei. Esta proposta que eu falei há pouco é a primeira oferta da Associação Internacional para o Estudo da Dor, que vislumbrou uma consulta pública. Esta proposta não titular, que antecede a força-tarefa da IASP, entende a dor da seguinte maneira:
como uma experiência sensorial e emocional desagradável que resulta paradigmaticamente de um dano real potencial ao tecido, ou é do mesmo tipo ou semelhante a tal experiência. E agora sim, no mesmo ano de 2019, a IASP, já mediante a 1 ano de força-tarefa, efetua uma consulta pública em que a primeira proposta de dor é entendida da seguinte maneira: uma experiência sensorial e emocional aversiva, tipicamente causada ou semelhante à causada por lesão tecidual real ou potencial. Todavia, mediante uma análise posterior, somos agraciados com a definição atual, em que, a partir de hoje, dia 16 de julho de 2020, a dor, segundo a Associação Internacional para o Estudo da Dor, é entendida como uma experiência sensorial e emocional desagradável, associada ou semelhante a associada a um dano tecidual real ou potencial. Por fim, colegas, seguem as 6 notas que acompanham a nova definição de dor, substituindo a nota anterior, em que as 6 notas são: primeiro, a dor sempre é uma experiência pessoal que é influenciada em vários graus por fatores biológicos, psicológicos e sociais. Nota número 2. Dor e nocepção são diferentes fenômenos. Isso é, a dor não pode ser limitada apenas à atividade dos neurônios sensoriais. Nota 3. Durante as experiências de vida, os indivíduos aprendem o conceito de dor. Nota número 4. O indivíduo que relata uma experiência de dor deve ser respeitado. Nota número 5. Embora a dor normalmente sirva como adaptativa, ela pode apresentar efeitos adversos na função e no bem-estar, seja ele social ou psicológico. E a nota 6, nota final. A descrição verbal é apenas um de vários comportamentos para expressar a dor. A incapacidade de se comunicar não nega a possibilidade de um animal humano ou um não humano de sentir dor. Sendo assim, colegas, espero que esse breve vídeo tenha sido válido. E caso você julgue este conteúdo relevante, por favor, compartilhe sem vaidade com seus pares. Muito obrigado e até um próximo material.